Olá, pessoal. Bom, nós estamos envolvidos na análise dos benefícios por incapacidade laboral e é dado o momento da gente analisar especificamente cada um desses benefícios. Então, a partir de agora, a gente vai dedicar uma gravação, uma aula especificamente ao auxílio-doença, outra aula, outro vídeo, especificamente à aposentadoria por invalidez. Agora, é o momento da gente analisar o auxílio-doença, que atualmente foi redesignado, rebatizado pela emenda 103 de 2019 como auxílio por incapacidade laboral temporária. Auxílio por incapacidade temporária. Pois bem, qual é o pressuposto de concessão desse benefício previdenciário? O pressuposto é de constatação de uma incapacidade parcial e temporária. Parcial por quê? Porque basta uma incapacidade para a atividade habitual do segurado. Então você tem que se perguntar, o que o segurado fazia em caráter profissional antes de adoecer, antes de estar incapacitado, antes da sua condição de saúde ficar em condições desfavoráveis. O que ele fazia? Ele era professor? Ele era engenheiro? Ele era jogador de futebol? Ele era servente de pedreiro? Era gari? Era lutador de boxe? Ele era professor de educação física? Ele era médico? O que esse sujeito fazia da vida? Ele era vendedor, comerciante, empresário? Então você tem que se perguntar sempre. Quando você cogita do auxílio-doença, você tem que se perguntar sempre. Qual era a última ocupação desse sujeito? Porque ele só faz jus ao auxílio-doença se ele estiver incapacitado especificamente para a sua atividade habitual. Por exemplo, eu na condição de professor, eu posso ter uma unha encravada. Uma unha encravada no dedão do pé. E isso não vai me impedir de dar aula. Especialmente no EAD da Ambra, porque eu faço da minha casa, sentado, com conforto. Então, eu posso muito bem ter um dedão inflamado, com uma unha encravada, tá dando aula com o pezinho aqui no gelo, em cima de um travesseirinho bonito. Se eu fosse jogador profissional de futebol, Deus não me deu esse talento, mas se eu fosse atleta profissional de futebol, nem treinar eu ia conseguir. Imagina só, botar uma chuteira, fazer treinamento tático, técnico, com bola ou sem bola, com uma unha inflamada no dedão do pé. Um dedo inflamado por unha encravada. Não dá. Não dá. Então vou ter que me afastar do treino, vou ter que me afastar dos jogos, vou ter que me afastar do trabalho. Então, o mesmo problema de saúde, é um exemplo até bobão, né? Um exemplo caricato, né? Uma unha encravada. Mas o mesmo problema de saúde incapacita o jogador de futebol, mas não incapacita o professor. Então, o que você tem que verificar é caso a caso se aquele problema de saúde é prejudicial ao exercício da atividade habitual de cada segurado individualmente considerado à luz do seu último ofício, da sua última ocupação. Tá? Uma faringite pode ser determinante para a incapacidade de um professor, pode não ser determinante para o afastamento de um técnico de informática. Vai saber. Tá? Então, esse exercício é um exercício analítico individualizado, que diz respeito ao caráter parcial da incapacidade. Mas eu disse para você que o auxílio-doença leva em conta como pressuposto incapacidade parcial e temporária. E essa temporariedade diz respeito ao prognóstico positivo para a cura, para a alta médica, para a recuperação da capacidade laboral. Os médicos, quando avaliam, o perito, o médico assistente, o médico que faz o tratamento,
verificam que, olha, se você fizer a fisioterapia, se você tomar os remedinhos, se você colaborar com o tratamento, você vai se recuperar. E, aliás, o que diz a lei a propósito dessa questão do tratamento? Que o segurado é obrigado a cooperar com o tratamento prescrito e oferecido no sistema público de saúde, salvo quanto a transfusões de sangue e cirurgias eletivas. Então, tirando transfusão de sangue e cirurgia eletiva, o segurado é obrigado a colaborar com todos os meios de tratamento prescritos pelos médicos. Então, se o médico falar, tem que parar de beber, não pode mais tomar tua cerveja. Tem que fazer fisioterapia, tem que ir lá no posto de saúde, no hospital público, fazer as sessões de fisioterapia. Tem que tomar o remedinho. Todo dia tem que pegar o remedinho que o SUS tem que oferecer e tomar o remedinho, sob pena de suspensão do benefício. O segurado é obrigado a cooperar. É porque, do contrário, seria um comportamento abusivo, seria um comportamento desleal e agressivo à boa-fé objetiva. Então, é de todo esperado que o segurado coopere com a recuperação da sua saúde para, por consequência, no futuro próximo, recuperar a sua capacidade laboral, voltar a viver do seu próprio trabalho e deixar de depender do benefício previdenciário pago pelo INSS. Falando em pagar, a partir de que data o INSS paga o benefício auxílio-doença? Depende. Depende, primeiro, da espécie de segurado. Lembra daquelas aulas em que a gente fatiou as espécies de segurados? Mais uma evidência da utilidade disso. Em se tratando de segurado empregado, o que diz a lei? Nos 15 primeiros dias de afastamento, o ônus, o encargo financeiro é da empresa empregadora. Então, o segurado não tem direito à concessão do benefício previdenciário nos primeiros 15 dias de afastamento. Por quê? Porque ele vai estar em gozo de licença trabalhista, prevista lá na CLT, prevista no artigo 63 da Lei 8.213, vai ficar com o seu contrato de trabalho suspenso, recebendo remuneração da entidade patronal, da empresa. A partir do 16º dia, o segurado fará jus ao auxílio-doença. E aí a lei diz o seguinte, se o segurado faz o requerimento dentro de um prazo de 30 dias, o pagamento do auxílio-doença retroage ao 16º dia de afastamento. Se o segurado empregado faz o requerimento de concessão de auxílio-doença mais de 30 dias depois do início da sua incapacidade, vai receber auxílio-doença. Só que só da data do requerimento para frente, sem os atrasados, sem pagamento retrospectivo. Tá bom? E para os demais segurados? Para os demais segurados, a gente não tem essa história dos 15 primeiros dias serem obrigação patronal. Então, a gente trabalha exclusivamente com a questão do requerimento administrativo, né? A gente modula o direito à concessão do benefício previdenciário à luz da data do requerimento administrativo na forma do artigo 60, que eu estou me esforçando para colocar na tela, mas estou tomando uma surra. Tirei o PowerPoint deliberadamente, estou tentando colocar na tela o artigo 60. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu tentar aqui. É porque eu preciso me familiarizar com essa história aqui. Acho que eu consegui. Então está aqui no artigo 60 da Lei 8.213. Para o segurado empregado, o direito ao auxílio-doença surge a partir do 16º dia de afastamento. Tá? Para os demais segurados, a contar do dia em que ele estiver com a condição de saúde provocadora da incapacidade. Se o segurado deixa de requerer o benefício no prazo de 30 dias,
ele fará jus ao pagamento do benefício apenas da data do requerimento em diante. É o que diz o artigo 60, parágrafo 1º da Lei 8.213. Tá bem? Vou voltar para os nossos slides. Demora, né? Fazer mais isso não. Bom, em caso de previsão contratual, então não é sempre. Se houver no plano de cargos e salários da empresa ou no contrato individual de trabalho da empresa com o empregado, previsão nesse sentido, o empregado vai fazer jus à complementação salarial a cargo da empresa, além do benefício de auxílio-doença. Mas isso só é exigível em caso de previsão contratual expressa na relação de trabalho entre o empregador e o empregado. Igor, o que acontece se o segurado em gozo de auxílio-doença for preso? Se ele for preso, a gente aplica o artigo 60, parágrafo 2º da Lei 8.213. Opa, peraí. Só um minutinho. Me enrolei aqui com o slide. Peraí. Bom, se o segurado for recolhido à prisão, ele deixa de ter direito à cobertura previdenciária do auxílio-doença. Então, a partir do momento do recolhimento prisional, ele deixa de ter direito à manutenção do benefício previdenciário de auxílio-doença. Essa foi a opção do legislador determinada na reforma previdenciária de 2019, da Lei 13.846. Diz lá o artigo 59, está errado aqui a referência ao artigo 60. Diz lá o artigo 59, parágrafo 2º, não será devido auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Parágrafo 3º, se ele está em gozo de auxílio-doença, na data do recolhimento à prisão, o benefício será suspenso. Acabou que ficou sem o raio do PowerPoint aqui, né? Acho que voltou agora. Como é que a gente calcula a renda mensal inicial do auxílio-doença? Qual é o valor econômico, o valor financeiro dos proventos de auxílio-doença, atualmente chamado de auxílio por incapacidade temporária? É necessário que você extraia, por meio de uma operação matemática, o salário de benefício deste segurado. E como é que você extrai o salário de benefício? Até a emenda constitucional, até a reforma da Previdência, aplicava-se a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, desde a competência juros de 94 até a competência anterior ao início do benefício. Com a aprovação da emenda, a composição da média aritmética leva em conta todos os valores salariais, desde julho de 94 até o mês véspera da concessão de benefício. Então, a gente não tem essa história agora dos 80% maiores. Tá? Então, a depender da data de concessão do auxílio-doença, você vai trabalhar com a regra anterior ou a regra posterior à emenda constitucional 103. Igor, e a tal da revisão da vida toda e a utilização dos valores salariais anteriores a julho de 94? A gente fala disso na unidade 4, quando for falar das ações revisionais, das teses revisionais. Prometo.
Tá? E para calcular a renda mensal inicial do auxílio-doença, você aplica um coeficiente. O coeficiente de 91% desta média aritmética. Então, o auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício. Se o segurado retorna voluntariamente à atividade, o benefício auxílio-doença deve ser imediatamente cessado. Então, se o segurado, recuperando-se espontaneamente para o exercício da sua atividade profissional, o faz, se ele volta a trabalhar livre e espontaneamente, é sinal de que ele não precisa mais da cobertura, da proteção previdenciária substitutiva do salário. Então, é uma causa determinante da cessação do benefício. De outra forma, quando é que o benefício auxílio-doença cessa? Como é que a gente estima a sua duração? Essa questão é importante, porque o benefício auxílio-doença é um benefício vocacionado para uma duração temporária. Não é vocacionado para uma duração vitalícia. Então, soa muito estranho quando uma pessoa recebe auxílio-doença por 4 anos. Eu já vi auxílio-doença mantido por 9 anos. Isso soa muito estranho. Porque a vocação do auxílio-doença é proporcionar uma proteção para um trabalhador afastado do trabalho contra uma incapacidade temporária. Então, aquela incapacidade em que você confia, aposta e acredita numa recuperação. Mas quanto tempo pode durar um auxílio-doença? Não existe um prazo fixo ou pré-determinado. Não existe. Caso a caso, o perito médico vai fazer uma estimativa da data prognóstica de recuperação. É a data do que na prática todo mundo chama de alta programada. Alta programada. Para quem quiser, tem um artigo meu escrito com um amigão meu, Roberto Chaves, falando dos parâmetros dessa cobertura previdenciária estimada, da alta programada, das suas valências, virtudes e defeitos também. Mas fato é que o INSS usa o expediente da estipulação de uma fixação de momento pré-datado, estimado pelo médico perito, caso a caso, para a cessação do auxílio-doença. Então, quando o segurado, deixa eu me fazer mais claro, quando o segurado requer o benefício, faz lá a perícia no INSS, o médico que avalia diz assim, realmente, você está incapacitado para trabalhar, você está com uma fratura aí, né? Se foi atropelado, né, meu filho? Puxa vida, deve ter doído. Está engessado, está fraturado, está todo com dor, não pode voltar a trabalhar agora. Eu estimo que daqui 1 mês você tire o gesso, depois de tirar o gesso vai fazer uma fisioterapia. Eu estimo que daqui a 3 meses você pode voltar a trabalhar para a sua profissão habitual. E aí o médico perito, nesse mesmo ato, quando lavra o laudo pericial, dirá: estimo que daqui a 3 meses o segurado pode voltar ao seu trabalho e, por consequência, o benefício auxílio-doença dele pode ser cessado. Aí você vai me perguntar, Igor, e se daqui a 3 meses o nosso segurado estiver ainda urrando de dor, a fratura não consolidou, ele continua de muleta, com perna para o alto? Aí ele vai fazer o requerimento de prorrogação do benefício, vai fazer uma nova perícia e aí vai ser uma reavaliação médico-pericial que dirá se ele volta a receber o auxílio-doença ou se ele terá o benefício suspenso e aí tem que voltar para a sua atividade profissional. Tá? Então, a hipótese que se coloca é, não concordando com a data de cessação do benefício, o segurado tem à sua disposição o requerimento de pedido de prorrogação. E até que ele seja periciado novamente, o regulamento do INSS diz o seguinte: até que ele seja novamente periciado, o pagamento não pode ser suprimido. Então, o pagamento do benefício vai ser mantido até que ele seja reavaliado, até que a nova perícia aconteça. Para além disso, o artigo 60, parágrafo 10, diz que o segurado pode ser convocado a qualquer tempo para uma reavaliação pericial. A qualquer tempo o INSS pode, mediante comunicação oficial,
convocar o segurado, olha, você está aí recebendo o auxílio-doença, você tem uma alta programada só para dezembro, mas eu já quero agora, em julho, te convocar para uma perícia. Compareça aqui, bonito os seus documentos, o médico perito vai lhe reavaliar. E o segurado é obrigado a comparecer, sob pena de suspensão do benefício. Igor, o que acontece quando a pessoa recebe auxílio-doença, sob o pressuposto que vai se recuperar, mas não se recupera? E quando a doença degringola, quando desce a ladeira e a saúde dele é deteriorada com o passar do tempo? Aí, meu amigo, se a recuperação não é mais viável, se a volta ao trabalho não é mais viável, e se não existe um prognóstico de cura e de, portanto, retorno ao exercício profissional, o que sobra é a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Ou seja, ele vai deixar de receber auxílio por incapacidade temporária e será aposentado por incapacidade permanente. E aí, chega a hora da gente encerrar esse vídeo, encerrar essa gravação. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar especificamente da aposentadoria por invalidez. Até lá!